Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 41 do livro de Gênesis. O versículo de número 46 diz que José já era de 30 anos quando ele esteve com o faraó e foi dada a ele aquela responsabilidade de conduzir todo aquele processo para resolver a situação de uma fome que estava por vir. 13 anos se passaram desde que José foi vendido pelos seus irmãos até ele estar diante de Faraó. 13 anos de um processo, 13 anos de experiências que José viveu. Na casa de Potifar, na prisão, e agora está diante de Faraó recebendo uma responsabilidade de uma dimensão grandiosa. Algumas perguntas poderiam ser feitas. José conseguiria dar conta? José conseguiria administrar um projeto tão grande? Ele realmente conseguiria fazer aquilo que estava planejado? Tão jovem para aquela época, ter vivido a vida que ele viveu, a experiência que ele viveu nos últimos anos. Mas o apóstolo Paulo coloca lá no livro de Coríntios que não que nós sejamos capazes de pensar por nós mesmos, como se viesse de nós mesmos, mas nossa suficiência vem do Senhor. Por que José estava preparado? Porque ele passou por todo aquele processo em níveis menores. Governou, administrou a casa de Potifar, administrou depois lá na prisão. E agora, quando é lhe dada uma responsabilidade enorme, sabemos que ele também fez com êxito. E eu fico a pensar, irmãos e irmãs, nós nunca podemos pensar que essa capacidade, que essa condição para realizar os projetos que Deus coloca nas nossas mãos possam ser de nós mesmos. A nossa capacidade vem do Senhor. A condição, o potencial que há em nós, Deus nos usa. É Deus que nos capacita. O que Deus precisa são de homens e mulheres que estejam dispostos a serem usados por Deus. Algumas pessoas podem ficar se perguntando: mas por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Por que fizeram isso comigo? Porque não deveriam ter tratado assim, dessa maneira? Por que fez isso comigo? E ficar fazendo essas perguntas que não vence, que não rompe as experiências ruins que se vive. José, pelo contrário, ele se colocou à disposição de ser usado por Deus. O momento é agora, Deus vai me usar, é agora, é nessa situação. José, pelo nome que ele dá para os filhos dele, percebemos que José, aquele passado, com aquelas experiências, já não mais atrapalharia ele seguir a vida. Olha o primeiro nome do filho, Manassés. Deus me fez esquecer do meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Aquelas experiências ruins que os irmãos fizeram com ele não mais não atrapalha a minha vida. E olha o segundo filho, Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Percebe que os dois nomes começam sempre: Deus fez isso, Deus fez isso. E isso é uma coisa extraordinária em José, ele sempre reconhecer a mão de Deus na vida dele. Assim como Potifar percebeu que Deus estava com ele, assim como Faraó percebeu que o Espírito de Deus estava em José. E agora, no nascimento dos seus dois filhos, ele diz: Deus me fez esquecer daquele tempo lá na casa do meu pai. Deus me fez prosperar, mesmo nesses 13 anos de aflição que ele passou.
e agora como o segundo maior no Egito, como agora uma pessoa de sucesso, ele agora é um homem importante, o segundo do governo. O faraó entrega para Moisés alguns símbolos, como anel, corrente de ouro, tudo simbolizando o poder e a autoridade que estava sobre a vida de José. Mas quando você reconhece que tudo que você tem e alcança na sua vida vem de Deus, que a sua capacidade vem de Deus, não sobe para a cabeça. Não fica iludido com essas coisas. José continuou sendo José. Sucesso, fama, fortuna, êxito nas áreas da sua vida, mas isso não subiu para a cabeça dele. Ele continuou sendo José, reconhecendo que a suficiência dele vinha de Deus. Fica uma lição para mim e para você, meu irmão. Todo sucesso que você alcançar na vida, todas as vitórias que você alcançar na sua vida, sempre lembre que a sua suficiência, que a sua capacidade vem do Senhor. Pense nessas coisas. E Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.